Olá pessoal, a questão 19 é uma questão tranquila, vocês vão ver que é uma questão tranquila, mas ela cobre um assunto bem específico chamado colocação pronominal. Como o próprio nome diz, colocação pronominal é o estudo da gramática que analisa que pronome eu uso e em qual posição eu uso. Se eu coloco antes do verbo, no caso próclise, depois do verbo, no caso ênclise, ou no meio do verbo, que é a mesóclise, que é aquele caso, né, comprovar-se-á, né, que não é o caso que ele vai pedir aqui, então eu nem vou falar muito. Então quando você coloca o pronome antes do verbo é a próclise e depois do verbo é a ênclise. Vamos lá? Questão 19. Considerando a fala do atendente no segundo quadrinho, assinale a alternativa em que o pronome substitui corretamente a expressão o divórcio, né? O divórcio, e está adequadamente colocado na frase. Para isso, vamos voltar lá para o quadrinho, para a gente poder ver na tira, né, no segundo quadrinho, para a gente poder ver em qual circunstância linguística aparece o divórcio. Preciso de um documento que comprove o divórcio. Então, olha, vejam, qual é o pronome que substitui o divórcio? Ele vai perguntar lá, já vamos olhar aqui, ou lhe. Pessoal, o pronome lhe sempre, no caso vai ser o o, tá? Já vou indicar aqui. O pronome lhe sempre vai ser um pronome que substitui um termo preposicionado. O divórcio, esse o é um artigo, não é uma preposição. Então, vamos voltar lá para a alternativa e vamos ver qual é o pronome, né, que substitui aí o substantivo o divórcio, né, a expressão o divórcio. Vamos lá. Preciso de um documento que lhe comprove, então a gente já mata essa aqui, né? E preciso de um documento que comprove-lhe. Por que eu já mato essas duas, A e B? Porque o lhe sempre vai substituir um termo preposicionado, como eu disse. E o substantivo, o divórcio, no caso, aparece aí com um artigo e não preposicionado. Então eu vou substituir o divórcio pelo pronome o. Agora aqui tem uma questão. Eu uso o pronome o antes do verbo, comprove, ou depois do verbo, comprove. Nesse primeiro caso, que é o C, que eu já vou anotar como a correta, né, é a próclise. No segundo, como eu disse, é a ênclise. Por que eu sou obrigado a colocar o pronome antes do verbo, comprovar? Por conta do que. Tá? O que é um que nós chamamos de palavra atrativa. Por que é uma palavra atrativa? Bom, como o próprio nome indica, a palavra que, assim como outros tipos de palavras, como por exemplo advérbios, né, são palavras que atraem o pronome. Então sempre que eu tiver um que, um não, né, um outro advérbio, eu tenho que imaginar que o pronome ele vai ser atraído para a próclise, ou seja, para antes do verbo. Por isso que é incorreto eu dizer aí que comprove-o, porque esse que atrai obrigando a colocar o pronome, por isso o nome desse assunto é colocação pronominal, para colocar o pronome antes do verbo, na posição de próclise. Beleza, pessoal? Então é isso aí e até a próxima.